Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Iremos fazer a leitura do verso 1 ao 19º verso. Entretanto, farei exposição apenas de alguns versos. Salmo de número 51, Salmo de Davi. Vamos ler todos os versos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Fazei bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Irmãos, normalmente é admitido que o Salmo 51 talvez seja a exposição clássica no Antigo Testamento sobre a questão do arrependimento. Ele é o registro da agonia de Davi, o rei de Israel, após ter cometido um crime terrível. E um pequeno subtítulo diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã foi falar com ele, depois que ele cometeu adultério com Batseba. E antes de nós entrarmos no texto, vamos entender o que aconteceu antes desse salmo ser escrito. É uma história muito desagradável. A história em sua essência é essa: Davi era rei em Israel, seus exércitos estavam ocupados numa guerra, e Davi não estava com seu exército, ele tinha ficado em Jerusalém. E um dia ele, assentado no seu telhado da sua casa, quando à distância, ele viu uma linda mulher, a mulher esposa de um homem que estava na guerra. E ali ele desejou aquela mulher, gostando dela, ele cobiçou e ordenou que ela viesse até ele. Ele a seduziu, deitou-se com ela, e então ela engravidou, porque ela estava em período fértil, e para ele esconder aquele pecado, ele armou alguns planos. E o primeiro plano foi trazer de volta Urias, que estava na batalha. Ele traz Urias novamente, ele conversa com Urias e ele manda Urias para casa, para que Urias, indo para a casa dele, deitasse com Batseba. Só que Urias era fiel e ele entendia ali que não poderia fazer aquilo porque o seu exército estava em guerra. Então o primeiro plano de Davi fracassa e diabolicamente Davi arma um segundo plano. E ele o chama para uma ceia, para um banquete, oferece a Urias os melhores vinhos, e Urias acaba bebendo. A ideia de Davi ali era embebedar Urias, só que Urias mais uma vez mostra-se ser fiel ao exército,
ser fiel ao próprio rei e ser fiel ao exército, e ele novamente não retorna para casa. Então Davi não faz isso, ou Urias não faz isso. Davi, vendo que esse plano B tinha fracassado, ele arma agora então um plano C. E o plano C, ele escreve uma carta, e nessa carta ele pede para que o comandante Joabe do seu exército colocasse Urias na frente da batalha, para que Urias fosse morto. E o contraditório, olha que contraditório, é Urias que leva a própria carta a Joabe. E Urias levando essa carta a Joabe, Joabe então executa o plano do rei, e o pobre Urias ali é morto. Desse modo, Davi obteve o que ele pretendia. Foi satisfeito ali e tomou a mulher de Urias, Batseba, para ele como esposa. Tudo parecia perfeitamente bem para Davi. Estava tudo certo, seu plano tinha dado certo de encobrir o pecado. Mas lá em 2 Samuel 11, 27, diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi permanecia feliz, tinha conseguido encobrir o seu pecado, mas até que Deus lhe enviou o profeta Natã. Natã vai até Davi e conta-lhe uma história. E diz que tinha algo triste para relatar a Davi, que haviam 2 homens, um muito rico e um muito pobre. O muito rico tinha muitas ovelhas e bois, e o homem pobre tinha somente uma cordeirinha, que ele tinha ali como algo familiar, ele cuidava dela, ele só tinha essa cordeirinha. E certa vez um homem foi visitar este outro rico. E este rico, ao invés de matar uma das suas cordeirinhas, ele acaba matando a cordeirinha do homem pobre. E isso feriu aquele homem pobre, pois era a única que ele tinha. Então Davi, ao escutar isso, ele fica enfurecido. E o que Davi fala? Davi, enfurecido, diz: este homem merece morrer. Davi fica irado com essa história. Só que Natã, usado por Deus, aponta o dedo a Davi e diz: este homem, Davi, este homem que fez isso é você. E através desta parábola, que foi contada ali por Natã, Davi tomou conta, entendeu o erro e o pecado que ele tinha cometido. Até então, Davi estava cego com o seu pecado. Precisou que o profeta lhe contasse uma história para que ele caísse em si, para que abrisse ali os olhos dele, para que mostrasse ali o pecado que Davi tinha cometido. Esse pecado trouxe grandes consequências a Davi, tanto que o filho que ele tem com Batseba na sequência é morto. Porém, Deus é misericordioso com Davi, não tira a vida de Davi, mas vocês vão ver mais à frente na história que Davi é abençoado, que Davi é perdoado, porque Deus não tira a sua vida, tanto que na sequência, depois da história, Deus os abençoa, tanto ele quanto Batseba com Salomão. E hoje, nesse salmo, nós vamos observar alguns passos e estágios através dos quais um homem inevitavelmente passa quando ele se torna convencido e convicto do seu pecado. E o primeiro passo é este, meus irmãos. O homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato que pecou. São fases do arrependimento. Este é o primeiro passo. Ouça você aí o que Davi diz no verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, o primeiro passo para encarar o pecado é esse, é seguir diante do pecado, é encará-lo, é olhar de frente o que tem feito de errado de maneira honesta. Davi, depois do confronto com Natã, ele percebeu isso. E de maneira honesta, ele orou por seu pecado e ele reconhece, como nós acabamos de ver aqui no Salmo 3, no verso 3, que reconhece as suas transgressões e o seu pecado. Certamente, Davi deve ter sentido que estava fazendo algo errado quando ele fez. Mas toda vez ele fez o pecado. Davi não teria assumido se Natã não tivesse ido até ele, fazendo com que ele reconhecesse o seu pecado. Desta forma, Davi ele reconheceu e foi humilhado ao pó. Devemos parar e pensar. Devemos nos examinar diariamente, encarar a vida que nós temos vivido, o que estamos fazendo, o que estamos pensando em fazer. É desagradável, meus irmãos, ter que passar uma noite consigo mesmo e perguntar que tipo de vida eu estou vivendo, o que eu tenho imaginado, o que eu tenho pensado.
Mas aí você pode dizer, eu posso dizer, eu não estou adulterando, eu não estou traindo minha esposa, eu não estou traindo meu marido, mas só isso é pecado? Será que você não tem cobiçado a mulher do próximo? Será que você não está viciado em pornografia? Será que você não está viciado na bebida, nas drogas? Será que você não tem levado uma vida sexual ativa com sua namorada, com seu namorado, fazendo sexo fora do casamento? Será que você não tem sonegado impostos na sua empresa? Será que você não tem feito fofocas? Será que você não tem tido inveja do teu próximo? Será que você não tem sido um mau patrão, um péssimo funcionário? Será que você não tem sido racista? São tantos os pecados que cometemos, mas todos nós somos incrivelmente parecidos com Davi. É muito fácil desculpar coisas em nós mesmos, passar por cima delas e não dar valor a elas. Contudo, ainda somos rápidos em denunciar com fúria as mesmas coisas quando as vemos em outras pessoas, ou quando um caso idêntico está diante de nós. Amigo, eu te pergunto nesta manhã, você tem encarado a si mesmo? Esqueça de uma vez por todas as outras pessoas. Passe e comece a olhar para o que você está fazendo. Deixe de lado as outras pessoas. Olhe que pecado você tem cometido. Olhe o que de errado você tem cometido. Pare de uma vez por todas de ficar só olhando para a vida do seu irmão. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Nós conhecemos os nossos pecados. Nossos pecados têm nome. Então vamos examinar nós mesmos para saber onde nós estamos errando. É aqui que começa o primeiro passo do arrependimento. Foi aqui que Davi começou o seu arrependimento, reconhecendo as suas transgressões, reconhecendo que o seu pecado estava sempre diante dele. Todavia, agora nós vamos ao segundo passo, que é o reconhecimento exato do caráter ou da natureza do que nós temos feito. E isso aqui no texto é colocado em 3 palavras. A primeira palavra é transgressão, a segunda é iniquidade e a terceira é pecado. Transgressão significa rebelião, significa revolta contra a autoridade, especialmente contra uma pessoa de autoridade. Esse é o significado de transgressões. Apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, Davi admite que ele transgrediu a lei, ele foi rebelde contra a autoridade e contra a autoridade de Deus. Ele teve uma escolha deliberada, um ato voluntário de desobediência. Todo homem que se arrepende percebe que é culpado, está disposto a admitir como Davi fez. Sim, eu fiz isso, embora eu soubesse que era errado. Iniquidade, o que significa? Significa perversão, e isso foi claro no caso de Davi. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, ele pensou quão pervertido eu deveria estar para ter feito o que eu fiz. E pecado, em simples palavras, pecado significa errar o alvo. Mostra que estamos fora dos trilhos, que não estamos caminhando pelo caminho certo e que não estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do segundo plano. Reconhecer que estamos transgredindo, que estamos vivendo iniquidade e que estamos errando o alvo. E agora nós chegamos ao passo de número 3. Vejam, o homem ele reconhece e confessa que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Olha o que Davi diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Davi poderia dizer que pecou contra Batseba, poderia dizer que pecou contra Urias, contra os homens, contra a sua família, contra a sua nação. Entretanto, o que foi que ele fez? Ele disse, contra ti, só contra ti. Ele não negou que ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra a sua nação, contra aqueles homens que morreu. Ele não fez isso. Mas aqui ele dá um passo adiante. Ele reconhece que na sua essência ele pecou contra Deus. Todo pecado, primeiro, ele é feito contra Deus. Então ele reconhece na essência que ele peca contra Deus. E aqui, quando nós reconhecemos que nós pecamos primeiro contra Deus, como Davi fez, nós percebemos a diferença entre remorso e arrependimento. O homem que sente remorso é aquele que reconhece
o seu erro, mas não tenha arrependido até perceba que pecou contra Deus. Judas reconheceu que traiu Jesus? Reconheceu. Ele devolveu o dinheiro da traição? Ele devolveu. Porém, ele não se arrependeu. Não reconheceu o seu pecado contra Deus. Diferente de Davi, que reconheceu que pecou contra Deus. Por isso, o arrependimento. E prossigamos agora para mais um passo. E qual é esse próximo passo? É que o homem admita que não tem absolutamente nenhuma desculpa ou direito diante de Deus. Olha o que Davi diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Em outras palavras, Davi está dizendo que não tem desculpas, que não tem direito, que não há nada a ser dito em sua defesa. Tudo o que ele fez foi resultado da sua teimosia. E quantas vezes nós pecamos e tentamos colocar desculpas no próximo? Davi poderia ter colocado a desculpa em Batseba, era uma linda mulher, porque ela estava com aquela janela aberta. Poderia. Nós podemos muitas vezes colocar desculpa nos pecados, mas não é essa a ideia. Não existe desculpa, não existe o direito de eu me desculpar perante Deus. É isso que Davi está reconhecendo aqui. Ele não tinha esse direito de dizer que a culpada em si era Batseba. Não, o culpado era único e exclusivamente ele. É nós que somos culpados pelos nossos próprios pecados. Nós devemos parar de dar desculpa, de colocar desculpa no site que acessamos, no programa de televisão, na roupa da moça que está na rua, na roupa do rapaz. Temos que parar com essas desculpas. Chega de desculpas. É isso que a palavra de Deus está falando nesta manhã. E eu pergunto, você pode justificar o pecado que você tem cometido? Deixe-me dizer uma coisa. Enquanto você estiver na posição de tentar justificar o teu pecado, você nunca terá arrependimento. E esse é o verdadeiro teste do cristão. É que o homem, ele tendo olhado para si próprio, para o seu coração e para a sua vida, ele diz: eu não mereço outra coisa senão o inferno. E se Deus me mandar para lá, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Essa, meus irmãos, é uma parte essencial do arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. E aí nós prosseguimos para mais um outro passo. Que o homem, ele percebe e reconhece que a sua natureza é essencialmente má. Olha o que ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. O que é que ele percebe aqui? Que a natureza do homem é corrupta, que o coração do homem é mau. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Não são as corrupções do mundo, mas é o meu coração que me faz pecar. É do coração do homem que vem a maldade. É o que Paulo vai declarar lá no 7º capítulo da Epístola aos Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, Paulo está declarando ali que dentro de mim eu sou corrompido, sou impuro, meu coração é sujo. O problema está em mim mesmo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E é a partir do meu nascimento neste mundo que há uma tendência em mim para fazer o mal. Há algo torcido e pervertido. Isto é em mim. Faz parte do meu caráter. Faz parte da minha natureza. Esses aqui são os primeiros passos para o arrependimento e o reconhecimento do pecado. E após esse reconhecimento do pecado, agora vem o quê? O pedido de perdão. Primeiro eu reconheço que eu sou pecador, que eu pequei em determinada situação, em determinada área. E agora eu venho diante de Deus e peço perdão pelo pecado. Observem o verso 1º e o verso 2º. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Um homem, para chegar nesse estado, ele tem que estar como Davi estava,
desesperado, pois ele tinha cometido pecados terríveis. E ele vai perante de Deus. Olha que interessante. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é santidade, não há mancha, não há defeito. E o que é que Deus requer de nós? Que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e que amemos o próximo como a nós mesmos. A questão não é se você tem cometido adultério. A questão é se você tem amado a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento. Se você não está amando a Deus, você está pecando. E Deus, ele requer isso de nós, porque ele é Deus, porque ele nos criou e ele criou para si mesmo. E o fim principal do homem é esse, é glorificar a Deus. E não glorificar a Deus é o maior de todos os pecados. E Davi, ele continua. Agora ele pede para que Deus apague as suas transgressões. Pede para que Deus o lave de toda a culpa e que purifique de todo o seu pecado. Em outras palavras, um homem que se arrepende é sempre um homem que está novamente, como eu disse anteriormente, ciente do seu pecado. Davi se sente impuro, estava se sentindo sujo, por isso o desejo da purificação. O pecado ele nos deixa sujo, ele nos mancha, ele esmaga os nossos ossos, ele nos entristece. E não há nada pior na vida de um cristão do que viver uma vida em pecado. Não há nada pior. O pior na vida do cristão não é a falta de saúde, não é a falta de dinheiro. Isso não é o pior na vida de um crente. O pior é ele estar vivendo uma vida de pecado. Não adianta você viajar para correr do seu pecado. Não adianta se isolar. O pecado estará sempre na sua consciência. A mão de Deus vai pesar enquanto você não reconhecer a sua vida de pecado que você está vivendo. E o ímpio, ele não vai se incomodar com o pecado. Mas o cristão, sim. A consciência o acusa. O Espírito Santo o acusa. Deus pesa a mão enquanto ele estiver vivendo essa vida de pecado. E olha, as Escrituras dizem que Davi adoeceu. As noites eram atribuladas, ele não tinha sono, seus ossos ardiam, ele não tinha paz, não tinha sossego. O pecado estava sempre diante de Deus. Ele não conseguia dormir, meus irmãos, ele não conseguia ter paz. Para onde ele ia, ele via Urias, para onde ele virava, ele via Batseba. O pecado estava na consciência dele. Aquilo incomodava, aquilo acusava, aquilo entristecia, aquilo corroía a sua vida como um câncer muitas vezes faz. O crente ele não vai viver de maneira em paz nenhuma enquanto ele está nessa vida de pecado. Mas Davi sabia que Deus era o quê? Misericordioso. Afinal, ele pede pela misericórdia de Deus. Com Deus há uma multidão de misericórdias. Davi merecia a morte, mas Deus foi misericordioso com ele. A Bíblia diz que Deus o perdoa, que Deus não tira a sua vida. Então, ele reconhecendo ali que merecia a morte, mas que Deus foi misericórdia com ele, assim como ele é conosco, ele reconhece ali o seu terrível pecado que tinha cometido e sabia que o perdão de Deus estava disponível para a sua vida. Após o reconhecimento do pecado, após o pedido de perdão, agora notamos a oferta de confissão. Davi agora ora pela pureza moral. Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles usavam esopo, uma folhagem, para espalhar sangue ou água sobre a pessoa que estava sendo cerimonialmente limpa ali de impurezas, como a lepra ou como o contato com defuntos. Aqui no texto está querendo dizer que o hisopo representa o desejo de Davi de ser espiritualmente limpo, da sua impureza moral. Ao perdoar, Deus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Davi continua, verso de número 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Agora ele usa aqui uma figura de linguagem, para mostrar toda a sua estrutura dele como pessoa.
Ele estava experimentando naquele momento um colapso pessoal por causa da culpa. Vejam lá no Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. O pecado, ele nos esmaga. O pecado, ele nos adoece. O pecado, ele nos entristece. O pecado, ele tira a nossa vontade de ter um relacionamento com Deus. E aí no verso 10 agora nós observamos ainda uma maior necessidade do homem. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi sabia que somente Deus poderia lhe criar um coração puro. Isso é algo que está sempre presente na vida de todo verdadeiro cristão. Ele reconhece que somente Deus pode efetuar essa reorientação dos desejos e pensamentos. Não adianta você achar que por suas próprias forças vencerá o pecado. Isso é tolice. Não adianta, porque o verdadeiro cristão, ele reconhece que não basta ser perdoado e decidir viver uma vida melhor. Ele percebe que precisa ser criado de novo, ter novamente um novo coração. Foi isso que Davi pediu a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olhe comigo agora o verso de número 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui Davi está falando sobre a unção e a dádiva do Espírito Santo que havia recebido como rei de Israel, e não sobre a presença do Espírito. Ele pede a Deus que não tire dele o reino, como havia tirado com Saul, e que Deus não retire dele a dádiva especial que ele havia recebido, que lhe permitia liderar com eficiência. Mais uma vez aqui Davi clama pela misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer com ele o que Deus fez com Saul, tirar o seu reinado. Então ele pede mais uma vez pela misericórdia de Deus. Não lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. E ele continua ainda no verso de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Após reconhecer que o pecado havia entristecido, que o havia afastado de Deus, então ele pede a renovação e a alegria da salvação. Davi não pede a salvação, pois já era salvo. A salvação não se perde. Entretanto, o cristão que vive uma vida de pecado, ele não vive uma vida feliz. Aquilo vai perturbar, aquilo vai incomodar, até que haja ali o arrependimento, até que haja o perdão de Deus. Sua vontade de orar vai embora, sua vontade de cultuar vai embora, sua vontade de ler a Bíblia vai embora, seu relacionamento com Deus fica fraco, muitas vezes você nem se relaciona mais com Deus, você deixa de orar, você deixa de ler a palavra de Deus. E por quê? Porque o pecado está cada vez mais te afastando de Deus. O pecado, ele nos envergonha. Ou seja, o que Davi está pedindo aqui é um novo relacionamento com Deus, uma alegria, um prazer de viver a vontade de Deus, a alegria do primeiro amor. É isso que Davi está pedindo aqui. Restitui-me, devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Meus irmãos, apesar do seu terrível pecado, Davi tinha o quê? Um coração quebrantado e contrito. E isso é essencial no processo de arrependimento. Versos 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tem prazeres em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Não é que Deus rejeita sacrifícios, não é isso. Pois no verso 19, nós vamos ver que Deus se agrada de sacrifícios de justiça. O que Davi estava dizendo aqui é que não adiantava nada ele fazer festas a Deus, sacrifícios, se o seu coração não estivesse quebrantado. Davi poderia oferecer os melhores sacrifícios, mas não era isso que Deus queria dele. Não adianta você devolver o seu dízimo achando que o ato em si te levará ao perdão divino.
Não adianta você dar a sua maior oferta missionária. Não adianta você pregar no culto do domingo. Não adianta dar a sua aula na EBD para tentar comprar o seu perdão. Nada disso adianta, pois o que Deus quer de nós é um coração quebrantado e contrito. Pois a palavra de Deus, Ele coloca obediência sincera acima de qualquer conformidade religiosa exterior em termos de importância para Deus. Não é que o Salmo 51 aqui condene os sacrifícios, nem nega que ele fosse um meio eficiente de graça. Mas não é que o Salmo 51 está condenando aqui a sua devolução do dízimo, as suas ofertas, o seu trabalho na obra do Senhor. Não é isso. Mas o que o Salmo 51 aqui nesse verso está nos ensinando, é que antes de tudo isso, Deus requer de nós um coração quebrantado, um coração humilde, um coração contrito. É isso que Ele requer de nós em primeiro lugar. Senão nada do que você faça vai adiantar. Não tente de maneira alguma comprar a Deus com sacrifícios. É bobagem, é tolice. E Davi reconheceu isso, que era bobagem e que era tolice. Porque o que Deus queria mesmo era o coração dele quebrantado e o coração dele contrito. E é isso que se espera de um crente. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde e uma alegria na salvação. Meus irmãos, você sabe no que você tem errado. Cada uma aqui sabe no que tem errado. Eu não sei o que você tem sentido. Talvez você tenha pecado, entristecido o Espírito Santo. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Mas hoje Deus está chamando ao arrependimento. Confesse o seu pecado a Deus. Receba o perdão dele. Volte a ter novamente a alegria da salvação. O Senhor diz lá em Isaías: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ainda há perdão em Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você é um cristão, faça como Davi, seja humilde, reconheça o seu pecado, reconheça que depende de Deus, peça perdão pelo seu pecado, não viva com o seu pecado, não tenha o seu pecado como objeto de estimação, o confesse, porque enquanto você não confessar, você não vai receber arrependimento, você não vai receber a alegria da salvação. Reconheça então o seu pecado, peça perdão por ele, confesse a Deus e receba de volta a alegria da salvação. Não há nada pior para um crente que viver sem a alegria da salvação. É terrível. É como nós vimos em Davi. Aquilo vai nos corroer, aquilo vai esmagar os nossos ossos, aquilo vai nos destruir, aquilo vai nos levar a uma vida miserável. Então confesse o seu pecado. Há perdão em Jesus Cristo, como houve perdão na vida de Davi. Não sinta apenas remorso, arrependa-se, independente de qual seja o seu pecado. Em Cristo há perdão. Davi adulterou, Davi matou. Olha só o quão grave as coisas que Davi fez. Quantas pessoas Davi envolveu no seu pecado. Mas ele recebeu o perdão de Deus, porque ele foi a Deus com o coração quebrantado, ele foi a Deus com o coração contrito, ele entregou o seu pecado a Deus e ele recebeu o perdão divino. Agora, se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se, creia nele. Não deixe, meus irmãos, que a sua consciência seja despertada somente após a morte. Porque a consciência virá como veio na vida de Davi. A consciência pode vir na vida de um homem no leito da morte. Mas muitas vezes a consciência só irá acordar após a morte. Lembram do rico e do Lázaro? Que a consciência do rico só foi ser acordada, ele só foi ter consciência da vida errada e de pecado que ele estava vivendo quando ele já estava morto. E aí é tarde. Aí não adianta mais pedir perdão. Aí já era depois da morte. Então, enquanto há vida, arrependa-se, crê em Jesus, peça perdão pelos seus pecados, viva a alegria da salvação, receba este novo coração. Então, arrependa-se e creia no Evangelho. Que o nosso Senhor nos abençoe, que Ele venha criar em nós um coração puro, um coração quebrantado.
que Ele venha nos fazer pessoas sinceras ao reconhecer os nossos pecados. E que assim como Davi, homem segundo o coração de Deus, que cometeu um pecado tão terrível, mas que foi humilde, que se quebrantou perante a Deus, que nós também venhamos receber o perdão de Deus e que nós venhamos ter de volta a alegria da salvação, nós já os salvos em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua grandeza, nós te agradecemos pela multidão de misericórdias que possui no Senhor. Somos tão falhos, somos pecadores, somos miseráveis, nascemos em iniquidade, Senhor, como a tua palavra diz. Não temos forças muitas vezes. O pecado está sempre diante de nós. E mesmo nós sabendo que aquilo é errado, nós acabamos caindo naquele pecado, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Cria em nós um coração puro, um coração quebrantado, Senhor. Devolve-nos, Senhor, a alegria da tua salvação, Senhor. Perdoa, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa aqueles irmãos que estão vivendo pecados terríveis, se assim eles te confessarem, Senhor. Dai força a nós, para que nós venhamos vencer o pecado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E o que foi pregado hoje, Senhor, venha fazer efeito não só na vida dos meus irmãos, na vida daquele que nos assiste pela internet, mas também na minha vida, Senhor. Dai-me, Senhor, um coração quebrantado, um coração humilde. Cria em mim esse coração puro também, Senhor, para que todos nós que aqui estamos venhamos desenvolver a nossa salvação e ter essa alegria na salvação. Obrigado por tudo, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.